Alguns pontos importantes da CIF precisam ser relembrados e reforçados. Em propriedades da CIF, você vai encontrar isso no início do livro, diz que ela é aplicável a todas as pessoas. O que significa ser aplicável a todas as pessoas? Significa que você pode classificar a situação de todas as pessoas, independentemente da idade e independentemente da condição de saúde. Todas as pessoas podem ter sua situação classificada. Uma pessoa completamente saudável pode ter a sua situação expressa pela CIF. Um outro ponto importante é que a CIF tem como objeto de estudo a situação de uma pessoa. O objeto de classificação é a situação da pessoa. O que você classifica? Você classifica a situação de alguém e não alguém. Uma pessoa que usa cadeira de rodas pode morar numa cidade que tem os pontos de ônibus e os ônibus adaptados. Essa pessoa pode se mudar de cidade e ir para uma cidade na qual o ponto de ônibus não é adaptado e o ônibus também não. Dessa forma, a dificuldade de utilização do transporte público é maior na segunda cidade do que na primeira cidade. Utilização de transporte público é uma categoria da CIF, que vai ter um qualificador diferente nas duas cidades. Portanto, a mesma pessoa em duas cidades vai ter qualificadores diferentes nessa categoria. O que você está classificando é a situação da pessoa e não a pessoa. A visão geral dos componentes da CIF. Alterações e funções do corpo não indicam necessariamente presença de doença. Na primeira versão, a CIF tinha como ideia classificar as consequências de doenças em cascata. Atualmente, o modelo permite que o contrário ocorra, como, por exemplo, o aparecimento de uma tendinopatia pode ser precedido do desequilíbrio entre os músculos flexores e extensores do punho. Portanto, a alteração na função do corpo ocorreu antes do aparecimento da doença. Então, não necessariamente a expressão de um problema numa função do corpo representa a presença de uma doença. Ela pode preceder o aparecimento de uma doença, como também pode aparecer como consequência da própria doença. O anexo 2 da CIF, Guia de Codificação, traz uma explicação detalhada entre os qualificadores de 8 e 9, além de opções diferentes para a codificação do componente D, atividades e participação. O anexo 3, por sua vez, traz também o mesmo assunto e ainda considerando a possibilidade de separar o D, o domain, entre A e P, que significa atividade e participação. Essa é uma forma paralela de utilização da lista de atividades e participação. Essa lista de atividades e participação é uma lista conjunta, mas que pode ser separada em A e P. Essa é uma opção diferente do convencional que pode ser adequada para determinados serviços. Dessa forma, a CIF oferece essa forma paralela de uso dos códigos, substituindo o D, domain, por A e P, atividades e participação. O anexo 4 traz exemplos de casos, nós vimos alguns aqui, e o anexo 9 traz alguns requisitos para sistemas de informação. Aqui é importante frisar a experiência de alguns municípios que têm utilizado a CIF nos sistemas de informação. O anexo 9 traz um modelo para a utilização nesses sistemas, o que na verdade é o principal ponto a ser realizado com a CIF. Utilizar a classificação apenas nos serviços vai fazer com que o uso clínico seja importante e possa fazer diferença na qualidade da assistência das pessoas. No entanto, o principal ponto da CIF é fazer com que essas informações sejam utilizadas nas políticas públicas. E para isso, a CIF tem que fazer parte dos sistemas de informação em saúde. Veja o anexo 9. É um anexo que pode ajudar na construção de um modelo de formulário para a utilização da CIF e posterior tabulação
e construção de indicadores de saúde para sistemas de informação. Tudo o que realmente importa é a inclusão da CIF dentro dos sistemas de informação. Dessa forma, ela vai poder garantir que as informações sejam utilizadas nas políticas públicas e não apenas nos serviços onde a CIF for utilizada. Esse próximo slide mostra a sequência de atos e de atores que podem fazer com que a CIF realmente faça essa diferença. É necessário que fichas de notificação para uso pelos profissionais, para uso pelos agentes comunitários, para uso pelos profissionais de saúde, sejam definidas. E essas fichas podem ser usadas no formato físico ou no formato eletrônico, de acordo com o objetivo, de acordo com o nível de atenção. Isso precisa ser desenvolvido. O anexo 9 é uma das opções para se começar. Ao se classificar a situação das pessoas de um município, seja num serviço de saúde, seja num cadastramento de saúde, o segundo passo se torna necessário, que é consolidar esses dados numa planilha única. É necessário que em uma planilha só tenhamos todos os pacientes que foram atendidos ou todos os pacientes que foram cadastrados em um serviço de saúde, ou em uma região de saúde, ou em um distrito de saúde. Após a planilha consolidada, é necessário que esses dados sejam tabulados. Esses dados têm que permitir a tabulação, e para isso existem alguns aplicativos eletrônicos. Atualmente, o Ministério da Saúde utiliza o TabWin ou TabNet. Esse é um aplicativo que é uma boa opção para tabular dados da CIF em relação à faixa etária, sexo e bairro e outras variáveis. É o exemplo que nós vimos no slide anterior, que fala sobre as experiências de 2 municípios. Após a tabulação, esses dados podem se transformar em indicadores de saúde, ou seja, eles podem ser incluídos em fórmulas para mostrar a diferença em regiões diferentes ou relacionados a fatores ambientais diferentes, e existem exemplos desses indicadores num artigo que se chama PMAQ, a inclusão de indicadores de funcionalidade humana. Esse artigo foi publicado na revista CIF Brasil e ele traz cerca de 30 exemplos de indicadores de saúde com a CIF. Após a existência desses indicadores em determinado município, estado ou país, eles precisam ser analisados por gestores, incluindo o cruzamento com outros indicadores de saúde. Os indicadores de saúde atualmente são baseados em informações de faturamento, processamento, realização de procedimentos, em dados de morbidade e mortalidade e também em dados socioeconômicos, demográficos. Os sistemas precisam ser complementados. Os dados de funcionalidade e incapacidade precisam fazer parte desse contexto. Se um sistema de informação tiver dados de morbidade, mortalidade, funcionalidade e incapacidade, ele pode ser considerado um sistema bem completo. As informações sobre os procedimentos realizados, sobre os dados demográficos e sobre os dados socioeconômicos também podem ajudar num diagnóstico situacional completo de uma região de saúde, um município, estado ou um país. O embasamento sólido para políticas públicas, especialmente para políticas intersetoriais, pode ser conseguido com a CIF. Atualmente, nós conseguimos estabelecer metas em conjunto. A saúde precisa estar dentro de todas as outras políticas, porque a funcionalidade humana é dependente de setores como transporte público, segurança pública, arquitetura e urbanismo, educação, esporte. Portanto, o uso da CIF pode ajudar na construção de políticas intersetoriais sólidas, fortes, que podem inclusive ter o seu desempenho avaliado pelos indicadores da CIF ao longo do tempo, ou ainda poder comparar diferentes municípios, diferentes regiões, estados ou países em relação
a esses indicadores do trabalho intersetorial em benefício da saúde. Bom, agora que você já conhece a CIF, espero que você consiga então colocar em prática na sua vida profissional, seja na docência, seja na área clínica, seja na área técnica ou área de gestão ou área de epidemiologia ou de saúde pública. E a CIF pode realmente fazer diferença na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, porque ela fornece uma possibilidade de diagnóstico da situação de saúde de uma população de uma maneira jamais vista antes, já que por muitos e muitos anos apenas os dados de morbidade e mortalidade eram considerados nesse sistema. As redes de atenção em saúde também vão ter a sua oportunidade de fazer uma interface com mais solidez com os outros setores que, direta ou indiretamente, influenciam na vida das pessoas, como a área de trabalho e emprego, de arquitetura e urbanismo, de promoção social, de esporte, cultura ou educação. Agradeço especialmente ao sistema COFITO-CREFITO por ter reconhecido a importância desse instrumento e por ter dado a estrutura necessária para torná-la mais pública, para levar o conhecimento dessa classificação a todos os profissionais de uma forma livre. Então agradeço ao sistema por essa oportunidade e a toda a estrutura que foi dada para a organização do curso.